e as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas dos gentios. Deus vai abrir todas as portas que o diabo fechou, e Deus vai fechar todas as portas que o diabo abriu. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao Momento da Vitória. Mais uma vez estamos aqui direto do altar da sede da Igreja Cristã Caminho da Vitória de Fortaleza. Vamos orar daqui a pouco às 18 horas, hoje segunda-feira, vamos orar pelas suas finanças, que o nosso Deus Todo-Poderoso destrave os seus caminhos, abençoe você com sabedoria, com estratégias. Que o Senhor Espírito Santo abençoe você, que precisa resolver situações ainda esta semana. Vamos orar para isso, tá bom? Você crê no poder da oração? Se você crê no poder da oração, você pode enviar o seu nome para a oração, aqui pelo WhatsApp 8937-1962. Salve esse número no seu celular. Embora que você esteja em outra cidade ou em outro país, não importa, manda seu nome para cá, nós vamos orar por você, tá bom, gente? Enquanto você vai fazendo isso, eu quero ler um texto da palavra. Estou aqui com o livro de Daniel, capítulo 3, e o verso 16 diz assim: Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. Versículo 24. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: Não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: Sim, ó rei. E o rei exclamou: Olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo. Versículo 28.
Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas a que prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho. Pois nenhum outro Deus, isso estava no decreto, tá? Nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a melhores posições da província da Babilônia. Irmãos, presta atenção. Essa história, ela é inspiradora, porque naquela época o povo de Deus vivia numa situação, digamos assim, ou era fiel a Deus ou abandonava. Não tinha meio termo. Ou adorava de verdade, ou se rendia ao regime babilônico. Era uma ditadura. A Bíblia diz que esses 3 homens, eles não se curvaram de modo nenhum diante da imagem que o rei mandou criar, fazer, na fisionomia dele próprio, para ser adorado. Mas aqueles 3 judeus, eles disseram: nós não nos curvaremos diante de imagem nenhuma, nós não adoraremos nenhum outro Deus. Havia então uma ameaça iminente das pessoas que desobedecessem a ordem do rei, que fossem então lançados na fornalha de fogo. Eles não tiveram medo. Tocou-se a música para dar o sinal de que todas as pessoas tinham que se curvar. Eles continuaram de pé. Foram então imediatamente denunciados. Há 3 homens que não fazem, eles não obedecem, não fazem caso da ordem do rei. Já foram lançados na fornalha de fogo. Eles disseram assim: se o Deus que nós servimos quiser nos livrar, nós viveremos. Mas se o nosso Deus que servimos, se ele não nos quiser nos livrar, fica sabendo que nós morreremos, mas não iremos nos curvar. Nossa, que convicção! Que convicção! Se viver ou morrer, havia uma convicção. E é disso que eu quero pontuar hoje aqui. Convicção. Se eu viver ou se eu morrer, estou dentro da minha convicção de fé. Isso é muito forte, gente. Deus, ele não é obrigado a fazer os nossos gostos. Repito, Deus não é obrigado a fazer alguma coisa para satisfazer os nossos interesses pessoais. Às vezes a gente quer tanto uma coisa e Deus sabe que aquilo não será bom para nós, e Ele sempre vai dizer não, para o nosso bem. E às vezes a gente sempre quer insistir com algo que Deus desaprova. E nós temos que ter a humildade de compreender qual é a vontade de Deus.
É claro que Deus sempre quer o melhor, certo, pessoal? Então, ninguém vai viver o tempo da honra sem que primeiro passe pela prova. Sadraque, Mesaque e Abednego eram servos do Senhor e não sabiam do seu futuro, se iriam viver ou se iriam morrer depois de toda aquela situação que agora o rei ficou enfurecido. Depois de ouvir os argumentos deles, mandou aquecer 7 vezes mais. Olha, eu vou mandar aquecer 7 vezes mais, agora eles vão se curvar. Mas não. Tocou-se a música novamente e eles continuaram de pé. E aí não teve jeito, foram lançados na fornalha de fogo. Então eles, o rei olhou para dentro da fornalha e ficou espantado, porque disse: não foram 3 homens que lançamos amarrados? Vejo 4 homens desamarrados, andando no meio do fogo, como se nada estivesse acontecendo. Isso é muito forte, gente. Isso não foi um sonho, isso não foi uma visão, isso foi real. Isso foi real. Eu disse ainda há pouco que ninguém vai viver o tempo da honra sem primeiro passar pela prova. Deus permitiu que aqueles 3 homens fossem lançados na fornalha de fogo aquecida. Deus tinha planos na vida dos 3. Nenhum fio de cabelo se queimou. O Senhor então usou o ímpio para promovê-lo. Os 3. Então, antes de Deus realizar os teus planos, Ele vai te fazer forte, Ele vai te dar estrutura, Ele vai te dar resistência, Ele vai te dar maturidade. Antes de Deus te honrar, Ele vai permitir com que situações desagradáveis, para você passar por elas. Ele quer saber como é que você vai se sair. Ele quer saber se você está pronto para ser honrado. Ele quer saber se você está pronto para tal, quando se trata de honra. Está vendo como é que é aqui? Eu amo, irmãos, o texto lá de... Abre aí Isaías, capítulo 43... e o verso 2, Isaías 43, 2 diz assim, ó: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não deixarão em brasas, porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Olha que impressionante essa palavra. Então, quando alguém serve a Deus de verdade, Deus honra a essa pessoa dizendo: quando você passar por uma dificuldade, você não vai padecer. Padecer é morrer, tá, gente? Se você passar pelos rios, eles não te afogarão. Quando você passar pelo fogo, as chamas não te queimarão. Eu estarei contigo lá. Então eu vou repetir: quando alguém é fiel a Deus e tem um compromisso de honrar, Deus até permite passar pelos dias difíceis ou o dia da angústia, mas que a pessoa não vai padecer. Ou seja, pode até passar pela doença, por uma crise financeira, mas não vai padecer. E o final será honra.
O final será a honra. Ezequias foi fiel a Deus, e Deus curou a sua enfermidade, envergonhou e derrotou o seu inimigo e prosperou o seu povo, porque ele foi um homem temente a Deus. Estou falando do rei Ezequias, que era um rei jovem, ficou doente e a doença piorou. E aí a gente já sabe de toda aquela história, que o Senhor disse que ele ia morrer e depois disse que não. O Senhor curou ele, deu mais 15 anos, derrotou o seu inimigo e ainda prosperou o seu povo. E qual foi a motivação que Deus viu no rei Ezequias? Um coração temente. Um coração temente a Ele. Então eu quero motivar você a também ser temente a Deus, não apenas crer em Deus. Pessoal, crê, até o diabo crê. Eu estou falando de temer a Deus. O diabo crê, mas não teme, e nunca vai temer a Deus. Eu estou temer a Deus, eu estou falando no campo da obediência e do temor, de respeito, de honrar. E eu quero que você pense sobre isso. Seja sincero, você tem honrado a Deus? Seja sincero, você é temente a Deus? Se a resposta é sim, então essas águas não vão te afogar. Esse caminho de fogo que você está andando não vai te queimar. E assim como Deus usou o ímpio Nabucodonosor para promover os três tiveram então autoridade, posições de destaque no reino babilônico, e ainda eles carregavam um decreto novo do rei, que quem desrespeitassem o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seriam mortos. Isso aí não foi uma lei de Deus, isso aí foi um decreto do rei, do rei Nabucodonosor. Eu vou repetir, isso não foi uma ordem de Deus, isso foi um decreto do rei Nabucodonosor. Eu baixo um decreto que a partir de hoje ninguém levante a voz, ninguém desrespeite o Deus de Nabucodonosor, ou melhor, o Deus de Mesaque, Sadraque e Abednego, porque o Deus deles o livrou da fornalha ardente. Nabucodonosor baixou o decreto. É como se dissesse assim: eu estou falando para toda a Babilônia, respeitem o Deus desses três homens, não mexam com eles. É forte, hein? Então aquilo que veio ou que era para matá-los, Deus transformou em honra. Agora esses três homens não são escravos, agora eles são honrados. Eles vão trabalhar agora com cargos de chefia, aonde eles tinham autoridade. Isso é muito forte, gente. É isso que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai quebrar essa escravidão, vai livrar você do fogo e ainda vai promover você. Você crê nessa palavra? Nós vamos orar agora. Então acredite que se você é fiel a Deus, Deus vai andar contigo naquele dia que você acha que é o dia tão perigoso. O Senhor estará contigo. Vamos orar, pessoal. Senhor nosso Deus, amado e querido Pai, Senhor de toda a glória, ouvimos a sua palavra e nós nos voltamos para Ti com um coração temente, porque Tu és o Deus que livra, Tu és o Deus que promove, Tu és o Deus que envergonha o inimigo, Tu és o Deus que abençoa os Seus filhos. E na oração das 18 horas, quero unir a minha fé com a fé de todas as pessoas que do outro lado oram também e dizem: Senhor,
eu sou teu servo, e creio que o Senhor vai me livrar dessa fornalha, dessa situação. A prova virá, mas eu terei a capacidade de continuar olhando para Ti, sendo fiel, porque sei que o Senhor também me livrará. Aprendemos hoje com esses 3 homens dizendo: se o Deus que nós servimos quiser nos livrar, viveremos. Mas se Ele não quiser nos livrar, também não tem problema. Nós vamos continuar sendo fiéis ao nosso Deus. E eu vim orar, Senhor, por todas as pessoas que muitas das vezes fracassam da fé, desistem ou murmuram, acabam olhando para trás, desistindo da fé. E eu venho orar, Senhor, para que essa pessoa não caia nessa fraqueza. Eu venho pedir para que o Senhor venha fortalecer e fazer essa pessoa lembrar todos os dias, como o Senhor disse: quando você atravessar ou passar pelas águas, eu estarei contigo. As águas não te afogarão. Eu estarei contigo. Quando pelo fogo as chamas não arderão em ti, eu estarei contigo. E de repente essa pessoa tem vivido em dias terríveis, Senhor, e que às vezes essa pessoa tem dificuldade de ouvir a sua voz, mas nesse momento o Senhor falou: eu estarei contigo, ou eu estou contigo. Eu oro, Senhor, para que essa pessoa seja livre dessa fornalha, seja livre dessa situação terrível pelo qual vem vivendo. Abre as portas, manda o socorro, envergonha Satanás. Eu oro agora e declaro no nome de Jesus que as portas se abram para a sua vida e que você veja a glória de Deus imediatamente. Levante as suas mãos. Eu declaro, Senhor, que a bênção do Senhor e as portas abertas esteja agora na vida dessa pessoa, nos seus caminhos. Diga: eu recebo as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Digo amém, amém, amém e graças a Deus. Olhe, pessoal, o temor a Deus é o princípio de tudo, como disse Salomão. Não abra mão disso, não negocie o temor e a fidelidade a Deus. Por falar em fidelidade, também honre nos dízimos e nas suas ofertas. Honre ao Senhor, demonstre gratidão, demonstre amor. Tá bom? Esse mês de abril, estamos no propósito de 300 pessoas que vão ajudar com uma oferta de R$33, ajudar a obra do Senhor, e sendo dizimista fiel nessa obra. E eu quero chamar também você para entrar nesse propósito e ser fiel a Deus. A sua fidelidade abençoa você e você abençoa a obra de Deus. Tá bom? Então eu gostaria que você pegasse um papel, uma caneta e anotasse o número da conta da igreja ou a chave Pix, para você que pode fazer hoje essa oferta, ou amanhã, ou no domingo, ou até o final desse mês. Você vai mandar para cá, tá bom? Mesmo que você esteja em outra cidade, você pode escrever agora, tá bom? O número da conta da igreja ou a chave Pix. O Banco Caixa Econômica, agência 0033, operação 003, a conta corrente 4435, dígito 5. Ou se você preferir pelo Pix, 28 524 035, 1000 ao contrário 49. As duas contas estão no nome da Igreja Cristã Caminho da Vitória. Tá bom? Mande o comprovante com o seu nome aqui mesmo pelo WhatsApp, porque eu estou orando por todos vocês. Seus nomes virão para cá, para essa coluna, e eu estarei apresentando em oração. E se ficou alguma dúvida, me chama aqui no WhatsApp 8937-1962. Tá bom, gente? A todos uma boa noite. Amanhã às 6 da manhã te espero, começando o dia orando comigo. Uma boa noite. Deus abençoe e fiquem todos na paz.